as palavras. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Feche teus olhos. Senhor, Deus querido, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio a tanto vento, a tanta situação difícil, nós sobrevivemos a todas elas. Nós que estamos aqui sobrevivemos a todas elas. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que está diante de nós nessa noite. E a tua palavra é viva e ela não volta vazia. Ela vai mudar histórias aqui nesse lugar nessa noite. Ela vai transformar situações e vai encher o vazio que é necessário ser preenchido nessa noite. Então eu te convido que invada o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Faça conforme a tua vontade, não a minha. Não deixe que eu fale nada de mim, que eu fale apenas aquilo que é necessário da parte do Senhor. E eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, a gente fica até meio que sem... A gente não perde a pegada, né? Porque a gente não pode perder a pegada. Mas nós precisamos, né, de nos acostumar com muitas coisas novamente. Nós ficamos muito tempo sem cultuar presencialmente. E uma das coisas que eu mais ouvi nesse tempo era quando que ia ter culto. E uma curiosidade, por incrível que pareça, as pessoas que mais perguntaram não estão aqui. Eu não podia perder essa oportunidade. Por quê? Por que será? Por que será que é assim? Por que aquelas pessoas que mais perguntaram: pastor, quando é que vai ter culto? Por que não tem culto? Por que só não abre a igreja? Tem igreja vital aberta? Essas pessoas não estão aqui. Mas é o lado humano falando mais alto, né? É o lado humano falando mais alto. E esse texto que eu trouxe para vocês nessa noite, eu achei interessante um ponto. Eu tentei escolher um texto assim, bem de volta nesse dia. Hoje é um dia muito especial. Eu pensei, eu precisava de ter uma palavra muito impactante, especial, algo, sabe? Mas tudo que eu rodava, Renato, eu batia nesse texto acerca do sacerdote, né? Esdras, o escriba. E eu comecei a ler esse texto, eu comecei a pensar na nossa igreja. Eu comecei a pensar de como que era a nossa igreja antes, aquelas festas que nós fazíamos aqui, aquela coisa toda, e aquela, sabe? Como que será de agora para frente? E eu fiquei curioso. Eu tenho certeza que você também ficou curioso durante muito tempo. Como é que será a nossa igreja depois disso tudo? Será que o fulano vai estar lá? Como é que vai ser isso? O que aconteceu na sua vida que mudou a sua vida nesse tempo? O que você fez nesse tempo para que você se mantesse de pé? Principalmente você que está aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela sua vida. Porque se você está aqui nessa noite, é porque você se permaneceu de pé nesse tempo. Senão hoje você não estaria aqui, você teria arrumado outra coisa para fazer. Sabe por quê? Porque a gente talvez se acostumou em não vir. E o ser humano tem essa facilidade. Ele se acostuma talvez com aquela rotina. Primeiro você era acostumado a vir na igreja. E depois você passou a se acostumar a não vir na igreja. O primeiro mês foi muito difícil. Teve um dia que meus filhos, eles foram para o banheiro tomar banho correndo no domingo à tarde, porque estava na hora do culto, e eu fui obrigado a falar com os meus filhos: hoje não tem culto. E na hora que eu falei aquilo, cara, me apertou o coração demais.
Porque tinha uma rotina lá em casa. Por volta de 5 horas, 5 e meia, a pessoa já ia começando a arrumar, passando um paninho no sapato. E de repente naquele dia, quando meus filhos passaram com a toalhinha assim para ir para o banheiro, e eles falaram, não tem que tomar banho, deixa eu tomar banho primeiro. Aí eu falei com eles, hoje não tem culto. E o Gustavo foi muito feliz na sua ministração hoje, Gustavo. O louvor foi perfeito, cara, assim. A sua ministração, sabe? De você falar que talvez o último culto que nós fizemos aqui, sem ser os 2 que nós fizemos no meio da pandemia, que nós tentamos fazer, o último culto foi um culto em que nós pedimos para que as pessoas se abraçassem umas com as outras. Quem lembra disso? Levanta a mão. Naquele dia aconteceu grandes coisas nesse lugar. É ou não é, Paulinho? Naquele dia aconteceu grandes coisas nesse lugar, porque o Espírito Santo de Deus me deu um discernimento de que nós nos abraçássemos. E depois, quando nós começamos a receber ordens para que nós não pudéssemos nos abraçar mais, eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, gente, o Espírito Santo de Deus deu um comando para que nós nos abraçássemos, o da fila de trás com a da fila da frente e vice-versa, o do meio com o da beirada, e agora nós não podemos mais nos abraçar, nós não podemos pegar na mão. Hoje eu cheguei aqui na igreja todo desconcertado, igreja. Uns eu peguei na mão, outros não, porque eu não sei, eu fiquei sem saber o que fazer. Mas uma coisa eu sei: a esperança de que um dia nós estaremos aqui de novo, isso eu nunca perdi. Eu nunca perdi essa esperança. Deus não ia deixar chegar nesse ponto que nós chegamos para simplesmente parar. A obra de Deus não pode parar, queridos. A obra de Deus, ela tem que avançar sempre. Eu queria dizer nessa introdução que eu estou dizendo para você, que se você fez hoje com um grau de força, se você fez até hoje com um grau de força, eu queria te convidar a dobrar a sua força, a sua intensidade na sua adoração, no seu querer, na sua força, para que a gente possa transformar esse mundo, porque eu acredito que nós perdemos muito tempo. Eu não estou falando de você, não, estou falando de nós. Talvez nós perdemos muito tempo. Ah, pastor, mas a nossa igreja aqui no Alto Guandu, durante o tempo que nós estamos juntos aqui, muitas vidas foram alcançadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: muitas poderiam ter sido alcançadas e não foram. O Gustavo falou que teve pastores, e eu conheci pessoas também, Gustavo, que talvez antes da paralisação fecharam as suas igrejas pela última vez, e nunca mais nós vimos essas pessoas e nem vão ver mais. Valorize a pessoa que está do seu lado nessa noite. Valorize a pessoa que está do seu lado. Valorize o seu vizinho. Valorize o seu colega de trabalho. Valorize ele como você nunca valorizou antes. Valorize essa pessoa que está do seu lado como você nunca valorizou antes. Sabe por quê? Eu vejo, igreja, nessa noite, aleluia, uma nova chance de Deus para a nossa vida, uma nova oportunidade de Deus para a nossa vida, para que a gente ande com intensidade, aleluia, para que a gente possa, sabe, chegar diante das pessoas agora com um olhar diferente, com um sentimento diferente, que a gente possa chegar perto das pessoas, aleluia, e sentir, talvez a gente não vai conseguir abraçar, mas que nós possamos inalar o perfume de Cristo, sabe, e sentir aquela coisa gostosa, e, sabe, amar, simplesmente amar, queridos. E eu vou falar uma coisa para você que agora, como sacerdote nesse lugar, como pastor, com a autoridade que Deus me deu, a igreja aqui, ela vai ser de acordo com o que você quiser. Pastor, eu quero uma igreja avivada. Você precisa ser avivado. Pastor, eu quero uma igreja diferente no Alto Guandu. Você tem que ser diferente. Pastor, eu quero uma igreja, sabe? Eu quero participar de uma igreja que ora fervorosamente. Então você tem que orar fervorosamente. Você sabe o que o sacerdote fez ali?
Se você ler no começo do capítulo 8, o que acontece? Eles preparam um momento de adoração. A Bíblia diz no começo do capítulo, que eu não vou ler, que havia um púlpito de madeira preparado e havia um pedido para que o sacerdote lesse o livro da lei. Você sabe o que era aquilo ali? Era um culto. Naquela época, só quem tinha acesso a isso aqui, que está na sua mão aí, aleluia, glória a Deus, era o sacerdote. Só quem tinha acesso a isso aqui, que está na sua mão aí, e na minha mão aqui, era o sacerdote. Então só ele podia ler. E aí, Renato, nesse texto do capítulo 8, Esdras, ele é intimado, ele é cobrado, ele é solicitado a ler o livro da lei. E havia um púlpito de madeira, e havia muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, gente de toda parte. E o mais interessante, se você ler o texto depois com calma, você vai ver que no momento em que o sacerdote ele lia a palavra de Deus, a lei de Moisés, coisa linda, as pessoas começavam a chorar. Nós acabamos de ler aqui. Quando o sacerdote ele lia o livro da lei, as pessoas começavam a chorar, elas começavam a prantear. Foi preciso dos levitas, está aqui escrito aqui, ó, foi preciso dos escribas, os levitas irem lá e falar assim: olha, não chorem não, se alegrem no Senhor, hoje esse dia é consagrado ao Senhor. Esse dia está consagrado ao Senhor na nossa vida. Eu perdi um tio para essa doença. Eu não pude ver ele. Ele foi para o hospital e nunca mais ouvi ele. Só 3 pessoas da família foram liberadas para fazer o sepultamento. Eu perdi pessoas que eu conheci por essa doença. Mas uma coisa eu falo para você: nós não podemos parar a nossa caminhada. Nós não podemos parar a nossa caminhada. A perca, muitas vezes, aos nossos olhos, é ganho aos olhos de Deus. Talvez a gente perde certas coisas que nós damos tanta importância. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de coisas, e que Deus, na verdade, está trabalhando na vida da gente. Eu coloquei até um post na minha rede social, ontem ou hoje, se não me engano, sobre estar carregando peso. Se você está carregando algo e você está se sentindo aquilo pesado, é porque você está carregando algo desnecessário. Carregue só o necessário. Carregue só o necessário. E quando eu falei do tipo de igreja que nós poderemos ser da agora para frente, é nós que vamos escolher. É você que vai escolher. Deus falou comigo nesse tempo: você não pode querer mais do que eles, porque a minha vontade, ela é muito grande. Eu posso até te incentivar, você está entendendo? Eu estou aqui para te ajudar, para te incentivar, mas o querer tem que ser seu, porque se não for seu, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a fazer por obrigação, e não pode. Você não tem que fazer nada para Deus por obrigação. Eu acredito, eu penso que a nossa igreja nunca mais será a mesma. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a nossa igreja, ela nunca vai ser a mesma, mas ela vai poder ser melhor se nós quisermos. Ela vai poder ser uma igreja melhor
de antes. Mas vai depender de mim e de você. Vai depender da gente. Tá certo, queridos, que talvez esse restante de ano nós não vamos poder fazer algo grande. Se nós pudermos continuar do jeito que nós estamos aqui, como o Gustavo disse, o último culto, eu creio que não seja o último ainda, Gustavo. Eu creio que virão outros ainda. E se nós conseguirmos estar aqui nesse modelo que nós estamos aqui, já vai ser bom demais, para que a gente possa juntar as nossas forças, para ver aonde que nós estamos precisando de ser restaurado, porque eu tenho certeza que assim como eu, igreja, existem pessoas aqui que precisam ser restauradas, pessoas que talvez passaram por ventos muito fortes, situações difíceis, e precisam ser restauradas assim como eu também. Você imagina a ansiedade que eu estava nessa tarde de estar aqui agora? Como que será? Quem vai estar lá? Como que vai ser a palavra? Como que vai ser o agir de Deus naquele lugar? Eu creio que vai ter muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eu pensava que ia dar pouca gente. Como é que vai ser a igreja da agora para frente? E Deus falou comigo, pode ser melhor do que antes. Depende de você, depende deles. Pode acontecer milagres maiores ainda. Pode acontecer um avivamento aqui, igreja, tão grande como que você nunca viu na sua vida. Mas vai depender de você. Vai depender da sua reação, das suas atitudes da agora em diante. Vai depender do que você vai fazer da agora em diante. E o profeta e o sacerdote, ele junta as pessoas, ele começa a ler o livro, as pessoas começam a chorar, e eles começam sabe, queridos, a nossa casa, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A nossa casa, ela está intacta. Amém? Deixa eu perguntar para você de novo, para ver se você... A minha casa e a sua casa, principalmente você que está aqui, está intacta. Amém ou não amém? Você percebeu que você passou pelo vento? Você percebeu que você venceu? Ah, pastor, mas eu estou de máscara ainda. Queridos. Ah, mas eu estou assim, com o meu salário um pouco reduzido ainda. É o suficiente, Deus preparou isso para você. A minha casa e a sua casa está intacta. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos, queridos. Você está aqui hoje. A sua família está intacta. Uma pessoa que eu esperava muito ver aqui hoje, mas eu sei que a idade dele não permite, com todo respeito a você que está aqui, era o nosso amado irmão Galdinho. Porque, sabe, ele é um cara... Mas eu acho que a idade dele está... Quantos anos seu pai tem, Maria? 67. Estou quase acompanhando ele. Sabe? E ele está bem, tá? O seu Galdinho sobreviveu ao vento. Ele passou pela tempestade. E outra coisa, eu sinto e percebo, porque eu tive contato com essas pessoas nos últimos tempos, e eu percebi o seguinte, que a casa deles está intacta. Não está, Alessandra? A sua casa está intacta. E outra coisa, a gente fazer a diferença, da agora para frente, vai fazer toda a diferença. A nossa atitude, a nossa mudança da agora para frente, vai fazer toda a diferença. E como eu disse, Renato, ontem, que a nossa atitude diante das pessoas, diante da sociedade, diante da igreja, ela tem que
ser a mesma diante de Deus. Olha bem, presta atenção. A nossa atitude diante das pessoas, diante da sociedade, tem que ser a mesma diante de Deus. Eu não estou falando errado, não. Você deve estar achando assim, o pastor está falando o contrário. Não. Eu estou induzindo você a ser. Porque diante de Deus é uma coisa. A gente vai fazer tudo o que aconteça da forma melhor possível. Você está diante de Deus, todo Criador. Mas se eu falar para você nessa noite que Deus quer que você se comporte de uma maneira saudável diante da sociedade, diante da igreja, diante da sua família, da mesma forma que você se comporta diante dele. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E pastor, eu vi tantas notícias ruins. Eu via toda hora que você ligava a televisão, você via uma notícia pior do que a outra. E a televisão fazia questão de mostrar aquele monte de cova, sabe, aquele monte de sepultura aberta. As máquinas estavam abrindo sepulturas, por atacado. As pessoas encostando contêineres, aquelas câmaras frigoríficas na beira do hospital para colocar corpos. E as funerárias fazendo fila nas portas dos cemitérios. Saía uma funerária e entrava outra. Faltou caixão, queridos. O meu tio, ele foi jogado dentro de um saco. Eu não vi, porque me pediram para não ir. Ele só estava daqui para fora. E a minha irmã que foi, falou: olha, foi bom que você não ter ido. Devido à minha imunidade, e coisa e tal, e como ele morreu de Covid, precisou de 3 pessoas apenas estar lá. E minha irmã falou que do jeito que eles tiraram ele do CTI, Gustavo, tiraram aquele aparelho da boca dele assim, o sangue que estava lá na garganta dele ficou escorrido na boca dele aqui assim, e ficou assim. Rapaz, é muito difícil, é muito complicado você passar por um vento tão forte, aquele momento que você acha que você não tem mais saída. Mas olha só nós hoje aqui. Você já percebeu que nós vencemos essa batalha? Outra coisa. No dia que nós fizemos um culto aqui, eu me lembro que naquele mês, eu até falei isso no culto seguinte. Nós fizemos um culto no dia 26 de abril. No dia 3 de maio foi o segundo e o último culto até hoje. E nós tínhamos fechado o caixa da igreja com R$2.000 negativo. Mas naquele culto do dia 26 de abril, Deus proveu, e eu falei para vocês no outro dia, os 2.000 que estavam faltando no mês anterior. E depois disso, eu e os tesoureiros, nós fechamos outros caixas. E Deus supriu a necessidade desse lugar. Deus, Ele manteve essa casa de pé. As estruturas desse lugar, elas foram mantidas. E quanto que passou de vento nesse lugar? E quanto que passou de tentativa? Sabe o que as pessoas talvez pensavam? Vai parar, vai fechar. Quanto tempo? 4 meses. Já caminhando para 5 meses. Nunca eu ouvi falar disso. Nunca eu ouvi falar disso. E eu pensei um dia, quando me falaram daquele pastor, que eles chegaram com o envelope dele e falou assim: está aqui o seu último pagamento. Mês que vem nós não temos mais o pagamento para fazer para você. Eu imagino como que aquele pastor dormiu naquela noite.
isso para muita gente, para quase ninguém. E parece que no outro dia, Delei, quando eu acordei preocupado com aquele pastor, algumas pessoas da nossa igreja, do nada, chegaram para mim e falaram: pastor, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. A obra de Deus não pode parar. E foi chegando provisão para a igreja, e Deus foi se mostrando ainda mais presente nesse lugar, e Deus foi mandando ainda mais recursos para esse lugar. É por isso que eu estou te convidando nessa noite, para que a gente dê um passo diferente de agora em diante. É por isso que eu estou falando para você nessa noite, que a nossa alegria, no verso 10, está dizendo que a nossa alegria, ela, além dela vir do Senhor, ela que é a nossa força. Olha só que palavra interessante. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Teve aquele momento que você achou que ia dar tudo errado? Teve aquele momento da pandemia que você pensou assim: meu Deus, agora já era. Olha a sua força de onde veio. Não veio de mim, sabe por quê? Foi provado que eu sou igual a você. Eu fiquei na mesma situação que você, ou até pior. Mas o nome de Jesus, o nome do Senhor, ele foi exaltado. Talvez seja isso que estava faltando, esse entendimento na nossa vida, que toda honra, que toda glória, que todo louvor e que toda adoração, não importa onde, se seja no monte, no vale, se seja aqui dentro desse lugar, se seja na sua casa, no seu trabalho, não importa onde, toda adoração ela é endereçada a Ele, ao Senhor Todo-Poderoso, a Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para me encerrar, hoje as notícias estão diminuindo. Hoje, aleluia, as covas, elas já não estão sendo abertas com a mesma intensidade mais. Hoje, Delinho, as sepulturas, elas já não estão tendo mais a necessidade de ser abertas em grande escala. Eu estive no monte algumas vezes orando por vocês. E numa das minhas orações no monte, eu falei com Deus: Senhor, derrama um azeite de cura sobre a nossa nação. Que nessa hora eu não posso fazer nada. Eu estou me sentindo impotente diante disso tudo. Porque tudo que eu tentava fazer, eu não podia fazer. Havia uma restrição. E eu fui para o monte orar. E eu falei com Deus naquele lugar e Deus respondeu. E Ele falou comigo assim: só espera, só tenha paciência, meu filho, porque isso tudo vai passar. Mas é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Isso vai passar, mas há uma necessidade que isso aconteça, para que a gente ame mais, para que a gente perdoe mais, para que a gente seja pessoas melhores a cada dia. Quanto tempo
Mas eu vou falar para você, foi necessário, igreja. Foi necessário esse tempo. E eu e você, como cristão, nós precisamos de entender isso. Foi necessário. Muita coisa mudou na nossa vida. Muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha família. Porque foi muito tempo. Sabe, André, foi muito tempo, cara. Mas mudou muita coisa. E eu tenho certeza que essa mudança, ela teve uma grande possibilidade de ter sido para melhor na sua vida. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Porque assim como aconteceu na minha vida, muitas mudanças. Eu estou falando acerca de ministério, acerca de igreja, também acerca de família, mas acerca de ministério principalmente. Muitas coisas mudaram para melhor na minha vida. Sabe o que brotou no meu coração, Carlinhos? Um desejo maior de servir a Deus. Agora talvez eu não vou ficar mais tão acomodado. Apesar de eu achar que eu sempre fiz, o suficiente. Mas aí se Deus chegasse para mim, chegasse para você igual chegou para mim e falasse assim: mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Eu quero mais. Se Deus chegar para você e falar isso, e Ele está te perguntando nessa noite: eu quero mais. Eu quero mais. Apesar de Deus não precisar de mim, de você, mas nesse tempo é como se Deus estivesse falando para você: eu quero mais. Eu quero um pouco mais. Eu anseio um pouco mais. É como se Deus falasse para você nessa noite: eu quero você, meu filho, mais perto de mim. Aleluia, Jesus. Eu quero você, igreja, mais próximo, mais perto de mim. A distância em que Deus estava me vendo e vendo você não era uma distância confortável. E Deus, essa noite, Ele está te dando uma orientação. Ele está querendo eu e você mais perto dele. E nós vamos ser uma igreja diferente? Sim ou não? Amém. Nós vamos fazer por onde nós sermos uma igreja diferente? Mesmo você sabendo que vai depender de você? Mesmo você sabendo que não vai depender só de mim? Mesmo você sabendo que você vai ter que arregaçar suas mangas? Você topa fazer com que essa igreja seja uma igreja diferente? Como nunca foi. Uma igreja diferente, uma igreja avivada, uma igreja... Mas pastor, eu já ouvi tanta coisa acontecer aqui dentro, eu já vi e já ouvi tantos milagres, tantas bênçãos, tantos prodígios da parte do Senhor, tantas maravilhas. E se eu falar para você que isso foi só um teste para mim e para você? E se eu falar para você que isso foi só um treinamento para mim e para você? E se eu falar para você que o que Deus tem para mim e para você é muito maior do que nós experimentamos até hoje? E se eu falar para você que os milagres que ainda tem para acontecer nesse lugar são muito mais numerosos e muito mais intensos do que já aconteceu até hoje? E se eu falar que daqui a uns dias nós vamos precisar de colocar mais cadeiras e mais cadeiras, e talvez nós não vamos precisar nem de fazer mais aquelas campanhas que nós fazíamos, porque aquilo é gostoso demais, mas sabe, acontecia um negócio que me incomodava muito. A gente acabava a campanha numa quinta-feira e na outra quinta já não
não sabia. Cadê aquelas pessoas que estavam? Será que elas estavam atrás de Deus? Será que elas estavam atrás do milagre ou do autor do milagre? Isso me entristecia, igreja. Será que essas pessoas, Carlinhos, estavam atrás do milagre ou do autor do milagre? E é necessário falar para você nessa noite que não adianta você ir apenas atrás do milagre. Não adianta você ir apenas atrás da provisão. Não adianta você ir apenas atrás do recurso. É necessário você ir atrás do autor do recurso. É necessário você ir atrás do autor do milagre. É necessário você ir atrás do autor da provisão na sua vida. Você pode ficar de pé? Deus te manteve com mão forte. Deus te sustentou com mão forte, com mão poderosa. Deus visitou a sua despensa. Deus visitou a sua lavoura. Deus visitou a sua casa. Deus visitou a sua igreja. Deus visitou você, o seu coração. Você sabe por que você não entrou mais em desespero? Talvez. Sabe por que você não teve mais medo? Sabe por que você não ficou mais assustado? É porque Deus